Revelado, 3 relatos assombrados de terror inexplicável que mudaram vidas. EP 190. A noite estava estranhamente quieta enquanto Carla, uma professora dedicada de uma escola pública na periferia de São Paulo, caminhava para casa após um dia cansativo. As luzes do bairro piscavam de forma intermitente, como se estivessem tentando alertá-la sobre algo. O cheiro de mofo e o som distante de sirenes preenchiam o ar, criando uma sensação de desconforto. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que algo a observava. Um olhar penetrante, quase congelante, parecia sair das sombras. O coração dela acelerou e, por um momento, tudo o que conseguiu fazer foi acelerar os passos, sentindo o olhar a seguir. Nos dias subsequentes, a sensação de ser observada se intensificou. Seus vizinhos, que sempre foram acolhedores, agora a evitavam. Júlia, a senhora do terceiro andar, desviava os olhos, enquanto Carlos, o mecânico com quem costumava conversar, se mantinha em silêncio, parecendo temer alguma coisa. O que estava acontecendo? A inquietação a dominou. Naquela noite, enquanto caía no sono, sons misteriosos ruíam pela casa. Ladridos incessantes do seu cachorro, que nunca se comportava daquele jeito, ecoavam pelas paredes. A cada estalo, seu coração pulava. O medo virava uma companhia constante. E então, um desconhecido começou a comentar em suas redes sociais, revelando detalhes íntimos de sua vida que apenas pessoas próximas saberiam. Como ele sabia que seu filho tinha a mesma camiseta azul que usará na última festa? A privacidade transformou-se em um pesadelo. Com cada novo comentário, a desconfiança aumentava. As caras familiares do bairro agora pareciam mais como sombras ameaçadoras, mascaradas por sorrisos forçados. Certa noite, enquanto olhava para o céu escuro, ele soube, algo estava muito errado. Conversando com um amigo, ouviu o nome Observador. Diziam que essa entidade atemorizava a vizinhança há décadas, presente nas histórias de horror que passavam de geração em geração. Agora, essas histórias não eram mais apenas contos de assombração. Ela começou a perceber que poderia haver uma conexão com os segredos sombrios que sua própria família guardava. Bateu a vontade de correr, mas para onde? O desespero se tornou palpável ao procurar ajuda nas autoridades, só para encontrar desprezo e indiferença. As pessoas que deveriam a proteger eram as que se tornavam suas maiores ameaças. As noites se tornaram labirintos de medo. No silêncio, apenas a batida do seu coração ecoava como um relógio que contava seus últimos momentos de sanidade. Um colapso estava a caminho. E, enquanto corria pelas ruas desertas, sentia que cada esquina podia esconder um inimigo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão estava insuportável. Naquela noite fatídica, após observar os rostos deformados pela desconfiança, Carla sentiu um chamado de socorro ao longe. Seria o último aviso para não olhar para trás? Ou um grito desesperado que despertaria os horrores das sombras? A dúvida pairava no ar, como sempre esteve. E ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha perigosa, onde a única saída poderia ser enfrentar o observador e os segredos obscuros que pairavam sobre sua família. Os dias seguintes foram uma tortura mental. Carla mergulhou em uma rotina de terror que não sabia como administrar. A cada passo por aquele bairro carregado de olhares furtivos, ela sentia uma pressão crescente, como se a atmosfera estivesse impregnada de medo. Cada som se tornava uma ameaça. O tilintar de chaves, o estalo de uma porta, até mesmo o suave farfalhar das folhas pareciam sussurrar sobre o que a aguardava. Uma noite, após mais uma hora acordada, ouvindo o vento uivar como um lobo faminto, uma mensagem apareceu em seu celular. Eu estou te observando. O coração de Carla disparou. Instintivamente, olhou pela janela, esperando ver algo ou alguém na escuridão. Mas não, tudo estava em silêncio,
exceto pela batida ensurdecedora do seu coração. De repente, um súbito pensamento a atingiu: ela não podia mais viver assim. Os amigos pareciam distantes, os conhecidos eram apenas sombras, e ela se sentia mais sozinha do que nunca. Aquela mensagem era como uma marca. A partir daquele momento, sua vida seria marcada por uma escuridão que não escolheu ponto determinado a desvendar esse mistério. Carla decidiu visitar a biblioteca do bairro no dia seguinte. Era um lugar pouco frequentado, cujas paredes guardavam segredos escondidos. Ao entrar, sentiu um ar denso, como se aquelas estantes repletas de livros soubessem mais do que aparentavam. Durante horas, revirou histórias e lendas, até que, em um antigo caderno empoeirado, encontrou um relato sobre o observador. A história falava sobre um espírito que se alimentava do medo de seus habitantes, como um parasita que buscava devorar a vitalidade das almas. Enquanto lia, Carla sentiu um frio cortante percorrer sua coluna. As palavras pareciam pulsar, ressonando com a realidade que estava vivendo. A única maneira de livrar-se dele é confrontá-lo, dizia o texto, enfrentar o medo oculto que há em você e nos outros. Aprofundada na leitura, não percebeu que, ao seu redor, as pessoas começaram a se afastar, sussurrando entre si. Carla levantou a vista, sentindo uma onda de pânico crescer dentro dela. Os rostos provavelmente a observando eram familiares, mas uma sensação de repulsa se alastrou ao notar seus olhares frios e vazios. Desviando rapidamente o olhar, decidiu sair antes que o desespero tomasse conta. O peso do mistério começou a ser insuportável. Ao atravessar a porta da biblioteca, um intenso suor escorreu por sua testa. O medo era opressivo, e o pensamento de enfrentar o observador se tornou quase insuportável. Mas, algo dentro dela gritou por coragem. Ao menos, ela não poderia continuar fugindo. Mais tarde naquela noite, já envolta pela escuridão, Carla fez o que nunca pensou fazer, procurou um altar improvisado no quintal de casa. No centro, acendeu uma vela, criou uma barreira em volta com sal, e começou a murmurar palavras que havia lido. O tremor nas mãos não a deixava, e cada sílaba parecia arrastá-la mais fundo em uma conexão com o desconhecido. Ela sentiu o ar ao redor mudar, e a sensação de ser observada retornou, mas intensificada. Então, em meio ao murmúrio, ouviu um sussurro gutural: "Você não tem ideia do que está invocando." O pânico tomou conta dela, e o medo velado por tanto tempo explodiu em sua mente. Antes mesmo de reagir, a vela tremulou com a força de um vento invisível, e de repente a luz se apagou. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do local enquanto a escuridão a cercava. O que ela não sabia é que, ao invocar uma força, já estava comprometida. E, na próxima esquina, a verdade que tanto temia estava prestes a se revelar. A escuridão se fechou ao redor de Carla como uma capa pesada, suas inseguranças se aglutinando em um nó dentro do peito. Os sussurros pararam, mas ela não sentia alívio. Na verdade, o ar estava mais denso, como se a própria noite estivesse viva, respirando e aguardando. O coração dela batia acelerado, um tambor de guerra que ressoava na escuridão. Tentando recuperar a compostura, Carla estendeu as mãos para procurar pelo celular. A luz da tela iluminou seu rosto por um breve instante, revelando o suor que escorria por sua testa. O ecrã, com a luz moribunda, denunciava que havia uma nova notificação. Tremendo, tocou a mensagem, recebendo um sopro de horror: "Eu sempre estarei aqui." O terror a envolveu novamente, dominando cada pensamento. Com olhos arregalados, ela olhou em volta, vendo apenas a penumbra povoada por sombras dançantes. O vento, que antes uivava de forma ameaçadora, agora parecia murmurar heresias. Um arrepio percorreu sua pele, mas algo em seu interior gritava que ela precisava fazer uma escolha. Fugir ou lutar. Ela olhou para o altar, as chamas da vela começaram a emitir faíscas, lembrando-a da batalha que estava prestes a travar. Ao recuar um passo, sentiu um frio contundir os dedos dos pés até a cabeça, como se a terra sob seus pés estivesse viva, clamando por sua atenção. E então, como um estalo na mente, ela se lembrou do que leu sobre o observador: ele se alimentava do medo. Se ela quisesse confrontá-lo, precisava colocar de lado seu pavor. Inspirando profundamente, começou a recitar as palavras que se fixaram em sua memória. Mas, para sua surpresa, a voz que saiu de seus lábios não era dela,
mas um eco distante que reverberava com uma força sobrenatural. O chão vibrou e, por um momento, a escuridão pareceu hesitar, quase recuando. Então, uma sombra se projetou à sua frente. Carla tentou ver mais claramente, mas a visão estava turva, como se um nevoeiro espesso tentasse ocultar a forma que tomava vida diante dela. O que era aquilo? Um rosto pálido se destacou, com olhos impiedosos que a observavam, e um sorriso que não era um sorriso, mas um abismo de desespero. Você é a próxima, sussurrou a figura, a voz ensurdecedora em sua mente, mas com uma calma perturbadora. O terror se transformou em adrenalina, e ela sentiu que a luta poderia começar sem aviso. O que se seguiria dependia da coragem que ainda restava dentro dela. A figura começou a avançar, seus passos ressoando como um tambor distante. Carla não podia se deixar vencer. Eu não sou sua presa! Gritou, as palavras atravessando a noite. Aquilo a pegou de surpresa, a intensidade da sua voz ecoou de forma tão poderosa que mesmo a escuridão pareceu hesitar. Era hora de agir. Ela olhou rapidamente ao redor, notando as sombras ao seu redor começarem a formar uma parede, como se o próprio bairro se unisse em apoio àquela entidade que há muito fazia todos viverem em terror. Os rostos que antes eram familiares passaram a ser uma confusão de espectros, todos com olhos vazios, todos perdidos no mesmo labirinto de medo. Então, um pensamento aterrador tomou conta de sua mente, e se o observador não fosse apenas um? E se ele pudesse estar dentro de todos eles, apoderando-se de suas almas, utilizando o medo coletivo para se fortalecer, e com essa revelação, a verdade ainda mais assustadora se escondeva na escuridão. Ela não estava sozinha, nem na luta, nem no pavor. No coração daquele medo crescente, uma nova mensagem chegou a seu telefone, mas desta vez, sem um aviso. Apenas um número desconhecido. Com um único toque, um novo terror estava prestes a ser revelado. Você não é a única. Carla sentiu o frio na espinha crescer ao ler a mensagem, uma sensação que parecia drenar cada gota de coragem que ainda restava nela. O número desconhecido piscava insistentemente na tela, como um olho maligno esperando por sua resposta. As sombras ao seu redor pareciam se adensar ainda mais, quase como se estivessem se preparando para um ataque. Quem está aí? Perguntou, na esperança de que a resposta pudesse trazer algum tipo de clareza, alguma forma de controle em meio ao caos. Mas a única coisa que recebeu foi o eco de sua própria voz, se dispersando na escuridão como fumaça. O sorriso da figura à sua frente se alargou, e ela percebeu que a criatura não estava sozinha. Outras silhuetas começaram a emergir das sombras, uma após a outra, cada uma mais grotesca que a anterior. Os rostos eram distorcidos, uma tortura viva de expressões que antes eram reconhecíveis, mas agora eram pura malignidade. Você não é a única, repetiu a criatura, aproximando-se ainda mais. A cada passo, o chão parecia vibrar com uma pulsação sombria, como se a terra estivesse se alimentando do medo deles. O horror que ela sentia se intensificava, e um pensamento se formava em sua mente: elas não eram apenas vítimas, eram parte de algo muito maior. Carla fechou os olhos, tentando bloquear a visão das sombras, mas não pôde ignorar o murmúrio inebriante que enchia o ambiente. Palavras ininteligíveis ascendiam como uma onda, atingindo seu cérebro com a força de um vendaval. Fuja! Ela gritou para si mesma, mas seus pés pareciam colados ao chão. O que importava agora era evitar sucumbir ao terror que as criaturas estavam tentando infligir. De repente, o celular vibrou novamente, interrompendo a espiral de pavor. Uma nova notificação acendeu seu rosto de uma forma grotesca e instantânea, revelando outra mensagem ameaçadora. Estão esperando por você. Com um golpe de coragem, ela decidiu que não poderia ficar parada. Era preciso encontrar uma saída. Cada vez que a voz inumana sussurrava em sua mente, Carla sentia que algo dentro dela começava a se desintegrar. As figuras à sua frente dançavam, avançando devagar, como se estivessem saboreando o momento. Ela fez uma rápida análise do lugar, um impulso natural de sobrevivência, até encontrar uma porta entreaberta ao lado do altar, uma linha tênue de luz ao fundo. Sem pensar duas vezes, Carla desferiu um passo em direção à saída, mas uma sombra agarrou seu braço, sua pele fria como gelo. Você pertence a nós! Gritou a voz, e ela sentiu ganchos invisíveis a prendendo. O desespero a invadiu,
e com uma força que ela não sabia que ainda tinha, conseguiu se libertar. Correndo em direção à porta, a luz a envolveu como um abraço. Ao atravessar a entrada, virou-se e viu que não era mais só ela que estava lá, havia outras pessoas, outras almas presas que pareciam alheias ao que acontecia. A única saída seria atravessar uma longa sala iluminada por uma luz pulsante. Mas Carla teve uma visão rápida das figuras se aglomerando, movendo-se numa dança obscura. O murmúrio de suas vozes crescendo em volume, formando um coro aterrorizante que reverberava pelo espaço. Ela correu. O coração pulsava como um tambor de guerra, e, enquanto se afastava da sala, percebeu que as criaturas estavam se dispersando. Não pense que você pode escapar, ecoou a voz. Em segundos, uma presença gelada a cercou novamente. A luz da saída começou a se apagar, como uma esperança fugidia. Tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. O que aconteceria se ela não conseguisse alcançar a saída? Será que estaria condenada a fazer parte daquele pesadelo eterno? Então, enquanto se virava para aquela escuridão repleta de sussurros, uma última mensagem apareceu em seu celular. Volte e descubra a verdade. O terror a paralisou por um instante. O que a verdade poderia trazer? E, sinceramente, ela ainda queria saber? A figura à sua frente, marcada por um olhar vazio e uma expressão que misturava dor e compaixão, hesitou por um breve instante. Era como se estivesse pesando as palavras que iria proferir em meio ao eco aterrador das sombras. Carla sentiu a mão da criatura tremer ao tocar seu rosto. Era um frio tão intenso que parecia congelar seus pensamentos. Algo dentro dela pulsava, buscando escapar daquela conexão. A verdade, sussurrou a figura. Ela não se revela sem um preço. Você está disposta a pagar? Os outros ao redor dela começaram a murmurar, suas vozes se entrelaçando em um coro de desesperança. Ouvia fragmentos de histórias em trechos incompletos, como se desejassem que ela entendesse o que estava se formando ao seu redor. Estamos presos, dizia um deles, você não pode escapar do que sabe. Outra voz, mais distorcida, advertiu, a dor é o caminho da verdade. Carla sabia que se ela quisesse entender, precisaria mergulhar naquele horror. Umas memórias fragmentadas e cenas confusas começaram a surgir em sua mente, como flashes rápidos, crianças desaparecendo, risos ecoando pela noite, então, um grito eterno que se desvanecia no ar. Porém, a sensação de desespero se acumulava. Ela queria gritar, mas as palavras se emaranhavam na garganta. Diante do anúncio daquela escolha brutal, Carla começou a questionar a própria sanidade. O que poderia ser mais doloroso do que isso? O que vocês querem de mim? A voz estava baixa, quase perdida, o eco se distendia como um sussurro moribundo. Você deve facear seu próprio terror, respondeu a figura com um sorriso que não era um sorriso. Você sabe mais do que imagina. Essa frase se repetia em sua mente, uma batida infernal ecoando em seu ser, e uma onda de determinação a varreu. Ela não conseguiria suportar essa dor por mais tempo. Com um gesto inesperado, Carla agarrou a mão que ainda estava em seu rosto e a puxou para mais perto. Vamos, então. Se é dor que vocês querem, eu estou pronta para isso. O ar ao redor pareceu gelar ainda mais, e as figuras ao seu redor começaram a se agitar, como se sua ousadia ameaçasse a própria estrutura daquele espaço maligno. Então é isso que você quer? As vozes murmuravam, quase eufóricas, enquanto a sala ao redor começou a girar em espiral. O espaço se distorcia e as sombras dançavam, formando um vórtice de trevas que prometia revelação. Se antes ela via apenas rostos conhecendo a dor, agora parecia que as sombras também dançavam, tocando seu coração de maneira apavorante. A pressão aumentou, e o chão sob seus pés começou a se fragmentar com um rangido profundo, como dentes de um monstro prestes a devorá-la. A luz da porta piscava, parecendo convidativa, mas o abismo à sua frente era mais atraente. Algo estava prestes a se revelar. O que Carla estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. E antes que pudesse se preparar para a nova onda de terror, outra mensagem no celular a puxou de volta à realidade. A única saída está na verdade. Você está pronta? Agora, era um chamado sombrio, uma promessa de que a verdade não só liberaria, mas poderia também aniquilar quem ela pensava que era. No instante em que as sombras se fechavam e a porta atrás dela se trancava, Carla teve apenas uma escolha:
mergulhar no horror ou se afogar na incerteza. O que lhe reservava essa nova realidade? A próxima pergunta esmagava seu peito. E se a verdade for algo que eu nunca quis descobrir? O vórtice se intensificou, como se as trevas quisessem devorar o que restava da sua coragem. Carla sentiu seu corpo ser puxado em direções opostas, uma luta interna entre a vontade de fugir e a necessidade de enfrentar aquele destino aterrador. As vozes ao seu redor se tornaram um rugido ensurdecedor, cada palavra afiada como lâmina. Corra, Carla! Não olhe para trás! Gritou um dos rostos sombrios, mas a advertência se perdeu no eco das risadas insanas que a cercavam. Um tremor percorreu seu corpo, e ela fechou os olhos, ciente de que não poderia escapar. O abismo a atraía com um magnetismo irresistível, como um chamado de um mundo além da compreensão. Naquela fração de segundo, memórias nebulosas e sentimentos reprimidos começaram a surgir. O rosto de sua mãe, pálido e triste, aparecia como um fantasma, voltando de um passado que ela se esforçava para esquecer. O cheiro de flores murchas no cemitério, as lágrimas que não foram derramadas. Por que você não pode me deixar em paz? Carla gritou em sua mente, mas sem voz para ecoar no mundo externo. Uma luz surgiu da escuridão, um pequeno ponto amarelo que rapidamente cresceu, revelando um cenário familiar, coberto por uma névoa densa. Era sua cidade, à frente da escola onde uma vez havia brincado. As risadas infantis agora soavam distantes e distorcidas, como um eco de uma vida que ela não conseguia mais relembrar. Olhando mais de perto, percebeu que as crianças estavam paradas, olhando-a com expressões de desespero, como se soubessem um segredo que ela ignorava. Vocês também podem ajudar? As palavras saíram num sussurro trêmulo, mas os rostos apenas balançaram negativamente. Era uma cena de horror e nostalgia, um retrato de uma infância corrompida. Carla, a escolha é sua, bocejou a voz sombrio de antes. Mergulhe e destrua o que resta de você, ou fuja e mantenha a ilusão da segurança. Mas lembre-se, a verdade sempre cobra seu preço. O cenário ao seu redor começou a desmoronar, dando lugar a uma realidade distorcida. As sombras se aproximaram mais, se contorcendo como serpentes famintas. Era uma sensação claustrofóbica, elas estavam em todos os lugares. O coração de Carla batia descompassado, um tambor de guerra ecoando em seus ouvidos. Desperte, Carla, sussurrou novamente a figura que a confrontava. Você não pode ignorar seu passado, ou os erros que cometeu. A verdade vem à tona, e você deve enfrentá-la. Forçou-se a abrir os olhos e encarar as sombras. Com uma bravura inesperada, gritou, eu não tenho medo de vocês. Mas a resposta da escuridão foi um riso baixo e assustador, que a fez recuar. Você não sabe o que está dizendo e, então, como se uma cortina fosse puxada, a revelação se desdobrou diante dela. Uma cena começou a se formar, Carla, criança pequena, chorando em uma sala escura, enquanto uma sombra escura a observava de longe. O que quer que fosse, a criatura estava observando enquanto ela estava impotente, uma sensação de algo muito familiar. Talvez este fosse o momento que ela temia. No fundo da mente de Carla, uma voz insistia, lembre-se do que você fez, lembre-se do que você esqueceu. A realidade se reconfigurava, e Carla estava presa entre o que queria saber e o que temia descobrir. Então um grito ecoou no vazio, ressoando ao redor dela, saiba que tudo está interligado. O pavor dominou seu coração enquanto a verdade começava a tomar forma. Poderia suportar a revelação? Seria ela capaz de descobrir o que realmente havia acontecido, mesmo sabendo que a realidade poderia destruí-la? A sombra a cercava, e Carla teve que enfrentar um novo dilema, seu destino estava em mãos desconhecidas, e seu futuro se tornava mais nebuloso a cada instante. O que mais estava prestes a emergir naquelas sombras? A sensação de esmagamento aumentou, e Carla lutou contra o pânico crescente. A sombra, tão familiar e aterradora, começou a se materializar mais claramente. Havia um rosto, o rosto de uma mulher, e nas sombras do ambiente, Carla percebeu que tinha os mesmos olhos, os mesmos traços. Seria sua mãe? Mas a expressão era de dor, de sofrimento, algo que a criança na lembrança não poderia entender. Você pediu ajuda, mas a verdade do seu passado te condena,
murmurou a sombra, sua voz retumbando como um eco que parecia atravessar o tempo. Você não pode escapar. Você nunca poderá fugir do que fez. A atmosfera se tornava opressiva. Emoções tumultuadas se reviravam em seu estômago, trazendo à tona memórias que causavam um nó doloroso na garganta. Carla estava presa entre a urgência de compreender e o desejo de recuar. É quando novos sussurros, ainda mais próximos, ganharam vida ao seu redor, uma cacofonia de vozes desesperadas que se entrelaçavam, acusando-a. Você não a salvou, Carla. Você é a culpada. As palavras atacavam com a força de facadas, e cada eco da frase reverberava na mente dela, ressoando como um alarme desesperado. Ela não conseguia mais distinguir onde terminava a realidade e onde começavam as sombras. A cena à sua frente começou a mudar novamente. A sala escura onde a criança chorava se transformava em um corredor estreito e úmido, repleto de portas fechadas, todas com números marcados em sangue. Carla começou a caminhar, passos trêmulos, sentindo a necessidade de abrir uma porta, como se ela tivesse que escolher qual segredo desvendar. Mas qual seria a escolha certa? Mergulhou a mão em um dos puxadores. Ele estava frio e escorregadio, causando um arrepio em sua espinha. Antes que pudesse abrir, uma mão a segurou pelo ombro, e ela se virou rapidamente. Era a mesma figura, a sombra agora mais próxima de si do que nunca, e ela sentia os olhos pairando sobre sua alma, penetrantes e previamente conhecidos. Você não deveria abrir essa porta, Carla. O que está atrás dela não será apenas a sua verdade, mas o fim para todos os que ama. As palavras trouxeram um novo temor, e o coração de Carla disparou. Então, sem pensar, ela empurrou a porta ao seu lado. O eco do movimento foi ensurdecedor, logo seguidos por um grito: não faça isso! A porta se abriu e uma onda de escuridão lançou-se para fora, sugando tudo ao seu redor. Uma imagem se desenhou diante dela, e Carla ficou paralisada. Era a imagem de sua infância, mais distorcida. Riso, prazer, mas sob um manto de culpa. Crianças brincavam ao lado de um espelho quebrado, e para cada risada suave, uma sombra espreitava por trás, observando com avidez. Então, um grito familiar cortou o ar, e o coração de Carla afundou. Era a voz de sua mãe. Ela a reconheceu instantaneamente, e um pesadelo de lembranças começou a inundá-la com uma força devastadora. O que havia acontecido naquele dia agora se desenrolava diante de seus olhos, um filme horripilante que fluía sem freios. Era sua escolha, sua responsabilidade, mas a verdade do que havia feito não a deixaria sair ilesa. Uma fraqueza se apoderou dela, e todas as opções pareciam escorregar pelos dedos. Mas antes que pudesse se render, a sombra estendeu a mão, como se estivesse pronta para puxá-la para a escuridão total. Escolha, Carla, a verdade ou a mentira. A vida que você conhece, ou o abismo que você teme. O que mais estava por vir? O peso da decisão esmagou-a. E enquanto a sombra se aproximava mais, ela percebeu que a resposta estava dentro dela, escondida nas profundezas do seu ser, aguardando para ser revelada. Consegue encarar a verdade? E quem ela realmente se tornou no processo? O vento uivava pelas frestas do corredor, trazendo consigo murmúrios distantes e o cheiro de algo podre, algo que fazia o estômago de Carla revirar. Ela estava presa entre a porta aberta e a sombra cada vez mais ameaçadora, uma força que pulsava, crescendo. Cada segundo parecia uma eternidade. Não! Gritou Carla, mas a voz soou fraca, como se as palavras se arrastassem para fora de sua boca. A sombra a encarava com uma intensidade que parecia arrancar pedacinhos de sua coragem. No entanto, uma centelha de determinação surgiu dentro dela. Era como se a lembrança da infância se tornasse uma chama, alimentando sua vontade de viver. Sem hesitar, ela se afastou da porta e encarou a figura espectral. Por que você faz isso? O que você quer de mim? A pergunta ecoou numa mistura desesperada e resoluta. O sorriso macabro da sombra se ampliou, uma malícia envolta em dor. Eu sou a sua verdade. Sou tudo o que você se esforçou para esquecer. E é hora de você lembrar. Assim que proferiu as palavras, o corredor ao redor de Carla começou a se desintegrar, como se estivesse sendo puxado para um vórtice produzido pela própria sombra. As portas foram engolidas,
uma a uma, deixando apenas uma parede nua atrás dela. Essa parede começou a se transformar, revelando imagens em movimento, como um filme. Eram cenas de sua infância, todos os seus erros, todas as escolhas que a tinham levado até ali. Ela viu a si mesma, uma menina curiosa e plena, rodeada de amigos. Mas à medida que a história avançava, os risos se tornaram choros, as brincadeiras deram lugar a brigas. E ali, no centro da confusão, estava a mãe. A imagem da mulher, agora muito mais clara, revelava um olhar perdido, cheio de dor e desespero. Você não me salvou, Carla. A voz da mãe se transformou em lamento, e as lágrimas pareciam reais, escorrendo por seu rosto de sombra. Você me abandonou. A culpa apertou o coração de Carla como um punhal. Ela queria gritar, mas a dor era tão intensa que ninguém ouviria. Foi nesse momento que as sombras começaram a se organizar, como se um exército de memórias a cercasse. Cada uma delas a acusava, e a atmosfera parecia saturada de desespero e arrependimento. Olhe à sua volta, a sombra ordenou, sua voz agora um eco profundo. Essa é a verdade que você fugiu. Tome uma decisão, ou você será engolida por isso. Carla se lançou para uma das imagens em movimento, a mais clara, uma cena onde a garotinha abraçava sua mãe, inocente e cheia de amor. Quando a imagem tocou sua pele, um choque percorreu seu corpo, e de repente, ela estava de volta ao lugar onde tudo começou, o velho apartamento onde havia crescido. Mas tudo estava diferente. Os móveis estavam em suas posições, mas cobertos de poeira, como se ninguém tivesse estado ali. A luz era fraca, criando uma atmosfera sombria, e uma namorada antiga de suas memórias a observava do canto da sala. O silêncio era palpável, perturbador, e Carla podia ouvir sua própria respiração como um tambor ressoando. Era hora de decidir, e ao olhar para aquela figura familiar, as palavras voltaram à sua mente: você é a culpada. A dúvida crescia dentro dela, sufocante, como se as paredes estivessem se fechando. A figura à sua frente olhou-a diretamente nos olhos, e Carla percebeu: era hora de encarar os fantasmas que lhe acompanham. Você não pode ignorar o que aconteceu, sussurrou a sombra. Escolha ou pereça. E justo quando pensou que estava pronta para responder, uma estrondosa batida na porta fez o chão tremer. Algo ou alguém estava prestes a entrar. O que seria? O passado, o futuro, ou algo muito mais sinistro que ela não poderia imaginar. Carla estava paralisada, o eco da batida na porta reverberava em seu cérebro, quebrando a imobilidade que a envolvia. O que quer que estivesse prestes a entrar carregava a promessa de respostas, mas também um temor alimentado por seus próprios demônios. Os olhos da sombra que a observavam se tornaram mais penetrantes, um convite maligno para descobrir verdades que ela tentava ignorar. Escolha, Carla, ou será consumida pela escuridão. A voz dela ecoou, misturando-se ao som apavorante da batida que continuava, insistente. Carla respirou fundo, a pressão em seu peito se intensificava, fazendo seu coração pulsar como um tambor de guerra. Eu não sou a culpada! Gritou, com uma força que ela não sabia que ainda possuía. Eu não tenho medo de você! Aquela afirmação foi como um raio cortando a escuridão, e as sombras hesitaram por um momento. A batida na porta se transformou em um rugido, o tempo pareceu parar, e as figuras de sombras à sua volta começaram a contorcer-se, murmurando entre si, cada uma delas tentando apoderar-se da verdade que Carla estava prestes a desvendar. Ela olhou para a parede que antes exibira suas memórias. Agora, a imagem da sua infância parecia brilhar, um farol em meio ao horror. Essa percepção tinha que ser aproveitada. Eu sou mais do que os meus erros, disse Carla, agora mais confiante. Os meus amigos, minha mãe, eu os amava. Não fui escolhida para carregar essa culpa sozinha. A determinação crescia dentro dela, como uma chama que não poderia ser extinta. Com uma determinação feroz, ela se virou para a porta. A pressão do pânico agora era uma energia fervente, uma força interna que exigia resposta. Ela caminhou até a entrada, os olhos fixos na madeira desgastada, a insegurança que antes a dominava agora substituída por uma curiosidade aguçada. Seja o que for que venha, estou pronta! Carla gritou, abrindo a porta com um movimento decisivo. A luz a blinda das sombras,
mas revelava uma cena que desafiava sua sanidade. Atrás da porta estava sua mãe, a figura que mais temia e, ao mesmo tempo, mais desejava ver. O olhar triste da mulher preencheu o ambiente com uma esperança sussurrante. Você voltou, a mãe murmurou. A dor em sua voz era palpável. Finalmente, você está pronta para lembrar. Carla não hesitou. Mesmo com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela deu um passo à frente, o coração acelerado, determinada a enfrentar a verdade. O que eu fiz? O que aconteceu conosco? A ansiedade pulsava e tremia em seu corpo, mas a sinceridade de sua pergunta ecoou alto pela sala. A mãe estendeu as mãos, e Carla sentiu o calor daquela conexão que tanto desejara. Ao tocá-la, visões começaram a surgir. Flashbacks de risos infantis, momentos de dor e alegria misturados. Mas, em seguida, veio um momento sombrio, a noite fatídica, a briga, as promessas quebradas. A responsabilidade pesava em suas pernas, e a verdade do que finalmente havia feito, aparecia como um fantasma dançante. Eu não pude fazer nada, Carla sussurrou, a garganta apertada. Eu não consegui salvá-la. Suas palavras saíam entrecortadas. A mãe sorriu, e o rosto pálido assumiu uma expressão serena. A dor faz parte da vida, minha filha. Você nunca foi culpada, só aprendeu a carregar uma carga que não era sua. Então, as sombras que haviam cercado Carla se dissiparam, não eram mais ameaçadoras, mas apenas ecoavam as memórias da dor e da saudade. Cada figura começava a se transformar em traços familiares. Eram os amigos que perderá, os outros rostos da infância que haviam se silenciado, agora voltando a adquirir forma e significado. Era hora de deixar ir com um último olhar para a imagem de sua mãe. Uma onda de alívio a envolveu. Estou pronta, mãe. Estou pronta para seguir em frente. Aquela verdade que a cercava, que a mantinha presa, agora poderia ser dissolvida. E com isso, o espaço começou a pulsar, como se estivesse liberando uma energia poderosa. As figuras ao redor começaram a se dissipar em um brilho suave, uma onda de amor a envolvia, levando consigo o peso dos erros e das sombras. Carla percebeu que as memórias que sempre a assombraram agora se transformariam em aprendizado, e a coragem tomou seu lugar. Ela estava livre. Finalmente, Carla olhou para a porta de saída. O caminho estava limpo e iluminado, sem vestígios de escuridão. Com o coração transbordando de gratidão, ela atravessou a entrada e com cada passo, uma certeza se firmava. A verdade é a luz que nos guia, mesmo no mais profundo abismo. Depois de tudo, Carla sabia que a batalha havia terminado, mas a jornada estava apenas começando. Não perca a oportunidade de mergulhar em histórias de terror que fazem seu coração disparar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo sério, isso faz toda a diferença. E não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam sentir essa adrenalina. Não espere nem mais um segundo para impulsionar essa comunidade de verdadeiros fãs de terror.